Olá, esse é o programa Apostila. Meu nome é Fabrício Bolzan, sou professor de Direito do Consumidor da Rede de Ensino Telepresencial Luiz Flávio Gomes, o LFG. Na aula de hoje, trabalharemos com o tema cobrança de dívidas nas relações de consumo. Este programa contará com a participação especialíssima dos alunos do VEST Concurso e também dos alunos de Campina Grande, Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Souza. Essa primeira parte nós vamos trabalhar com uma questão expositiva. O que tem de mais importante sobre o tema cobrança de dívidas nas relações de consumo? Antes, vamos ouvir uma palavra e apresentação dos nossos alunos, primeiro aqui nos estúdios, os alunos do VEST Concurso. Por favor, seu nome e as suas pretensões na carreira jurídica. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e eu pretendo ingressar no Ministério Público. Que maravilha. Federal ou estadual? Qualquer um. Que maravilha. E a colega, seu nome? Meu nome é Sara Silva e a minha pretensão é ser juíza de direito, ou seja, magistratura estadual. Ok, o colega. Meu nome é Valdemar, minha pretensão é Ministério Público, Federal ou Estadual. Ok, por favor, seu nome. Meu nome é Daniela Albuquerque e minha pretensão também é o Ministério Público, estadual ou federal. Ok, e a colega? Meu nome é Ana Carolina, minha pretensão também é Ministério Público, seja federal ou estadual. Que maravilha, juízes, promotores ou procuradores da República aqui em nossos estúdios, os alunos do VEST Concursos. E agora uma palavra, um alô especial, pessoal da Universidade Federal de Campina Grande, Unidade Souza, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Maravilha, estão cursando qual semestre? Tem de sétimo e tem do nono. Ok, então e já do quinto também. tiveram então a maioria direito do consumidor? Sim. Que maravilha, será um prazer então trabalhar também com os alunos da Universidade Federal de Campina Grande, Unidade de Souza. Bom, meus caros, conforme dito, cobrança de dívidas. Aonde está a disciplina da cobrança de dívidas no Código de Defesa do Consumidor? O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deixa bem claro que o consumidor, no momento da cobrança de uma dívida, quando ele for um inadimplente, ele não poderá ser exposto a ridículo, não poderá ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Olhem só, hein? 42 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, deixa bem claro que o consumidor, no momento da cobrança, não pode nem ser exposto a ridículo, nem submetido a qualquer tipo de ameaça ou constrangimento. Se eu analisar, meus caros, única e exclusivamente o artigo 42 do CDC, eu posso chegar à situação teratológica de que, bom, o consumidor não pode ser cobrado de jeito nenhum. Imaginem só, no momento de uma cobrança, ele pode se sentir constrangido, ele pode se sentir ameaçado, e não é esse o raciocínio que nós devemos fazer em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Por isso, meus caros, concordamos com a doutrina que faz uma interpretação do artigo 42 do CDC em consonância com o artigo 71 do mesmo diploma. Isso mesmo. O Código de Defesa do Consumidor também prevê tipos penais e no artigo 71 fala exatamente da infração penal oriunda da cobrança indevida. Então, como que nós devemos fazer, ou melhor, qual a boa interpretação a respeito da cobrança de dívidas envolvendo relações de consumo? Artigo 42, em consonância com o artigo 71, sob pena de, repito, chegarmos a uma interpretação teratológica de consumidor não pode ser cobrado de forma alguma. E não é esse o raciocínio que deve prevalecer. Portanto, como fazer essa interpretação em consonância do 42 em relação ao artigo 71? Por mais que possa parecer uma contradição, dependendo da situação e existindo justificativa, o consumidor poderá sim ser exposto, entre aspas, a ridículo, e ele poderá sim ser atingido em seu descanso, lazer ou trabalho. Repito, desde que haja justificativa. E quando que eu tenho justificativa, Fabrício, capaz de legitimar essa situação do consumidor ser cobrado diante de uma situação em que ele é colocado numa posição de ridículo ou que ele terá a sua interferência
da cobrança no trabalho, no lazer ou no descanso. A justificativa depende do quê? É a única conduta suficiente para atingir a cobrança, ela é necessária essa conduta, e mais, razoabilidade na sua efetividade, ok? A justificativa, eu repito, depende de necessidade da conduta, é a única conduta a ser praticada, possível no momento da cobrança, e mais, é importante a razoabilidade na sua efetivação. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem uma situação em que o consumidor sai de uma loja de departamento e começa a soar o alarme. O simples fato de soar o alarme, pelo fato do consumidor sair pela porta, gera danos morais? Sim ou não? O que vocês acham, colegas aqui do estúdio, o pessoal lá da Universidade Federal de Campina Grande, Unidade de Souza? O simples fato do consumidor sair da loja e soar o alarme, isso por si só, gera danos morais? Não, meus caros. Prevalece na jurisprudência que não. Por quê? Existe uma justificativa para se colocar aqueles sensores nas saídas das lojas de departamento. Infelizmente, fornecedores começaram a ter prejuízos porque muitos consumidores saíam sem pagar aquilo que estava levando. Então, estamos diante de uma conduta necessária, colocar alarmes na saída das portas de lojas de departamentos. O que vai caracterizar ou não o dano moral é a forma com que os seguranças vão abordar aquele consumidor. Como é que foi a forma de abordagem em relação àquele consumidor? Foi de uma forma discreta, cautelosa, com cuidado? Olha, senhor, soou o alarme, pode ter sido um engano da nossa loja, será que o senhor pode me acompanhar num local mais reservado para evitar uma exposição maior do senhor? Isso não gera dano moral segundo a jurisprudência superior. Por quê? Repito, a forma da abordagem dos seguranças foi com razoabilidade. Portanto, o simples fato de soar o alarme por si só não gera danos morais. Eu tenho aí uma situação em que o consumidor muitas vezes é exposto ao ridículo, mas por uma conduta necessária, e se foi razoável a concretização dessa conduta, nós temos aí uma prática comum e legítima segundo jurisprudência do STJ. Então, meus caros, quando falamos em consumidor no momento da cobrança não pode ser exposto a ridículo, temos que tomar um cuidado. Era a única conduta necessária? Sim. Foi razoável a abordagem perante o consumidor? Foi. Então, segundo a posição do STJ, não há violação do CDC, dos direitos do consumidor. Um outro exemplo seria o consumidor colocou o único telefone de contato como telefone do trabalho. E aí, eu posso ligar para o consumidor no trabalho para cobrá-lo? Depende da abordagem. Se for deixar o seguinte recado, olha, fala para o Fabrício Bolzan me ligar porque ele está me devendo, isso viola as regras do Código de Defesa do Consumidor. Mas, se a loja de departamento, olha, por favor, vou deixar um telefone, um nome, peça para o Fabrício Bolzan entrar em contato com a gente o mais rápido possível, por favor. Ponto. Foi o único telefone que eu, consumidor, deixei, foi o telefone do meu trabalho. Portanto, sendo a única conduta a ser tomada, aquela necessária, e razoabilidade na sua efetividade, nós estamos diante de uma conduta legítima à luz da jurisprudência superior. Essa é a primeira informação relevante a respeito de cobrança de dívidas, artigo 42, caput do CDC. Mas o artigo 42 tem um parágrafo único, que deixa bem claro o seguinte, meus caros. Diante de uma cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito pelo dobro daquilo que pagou em excesso. Então nós estamos aí diante de uma consequência da cobrança indevida. Fornecedor cobrou o consumidor de forma indevida. Qual a consequência? Ele, consumidor, tem direito à repetição do indébito, tem direito de reaver aquilo que pagou em excesso de forma dobrada, pelo dobro. Ok? Esse é o disposto no artigo 42, parágrafo único. Mas a grande discussão, meus colegas aqui do estúdio e o pessoal via web, a grande discussão sobre o tema sempre foi a seguinte:
O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, parágrafo único, ele fala, salvo engano justificável, tem que restituir em dobro. A grande discussão em torno dessa questão sempre foi a seguinte: a necessidade do dolo na cobrança indevida para legitimar a restituição em dobro. Entenderam a questão? A necessidade do dolo para legitimar essa restituição em dobro no momento da cobrança indevida, a intenção de cobrar indevidamente o consumidor. Ou, meus caros, não, isso por si só não é relevante, ou a culpa seria suficiente para legitimar a restituição em dobro. Houve uma negligência na cobrança, isso por si só seria suficiente para legitimar a cobrança, ou melhor, a restituição em dobro. Sempre prevaleceu na jurisprudência do STJ, sempre prevaleceu a necessidade do dolo para legitimar a restituição em dobro, ok? Então, ao longo da história dos julgados do STJ, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão se deparar com essa conclusão. O Superior Tribunal de Justiça sempre, na sua grande maioria, buscou o dolo como elemento caracterizador da possibilidade de se postular a restituição em dobro diante da cobrança indevida. A culpa por si só não era suficiente. Mas, meus caros, recentemente, nós já conseguimos encontrar uma luz no fim do túnel, pelo menos na posição deste que vos falo. No sentido de que já existe recentemente posição do próprio STJ, entendendo que a culpa por si só seria suficiente para legitimar a restituição em dobro, ok? Então, por mais que ao longo da história do STJ o dolo sempre foi necessário para legitimar a restituição em dobro, hoje nós já temos decisões recentes entendendo que a culpa por si só seria suficiente para legitimar essa restituição em dobro. Portanto, estamos diante de uma tendência que, se tudo correr bem, vai prevalecer, e se prevalecer, será uma interpretação bem mais favorável ao consumidor. Porque concordam comigo a dificuldade do consumidor demonstrar o dolo numa cobrança indevida, para só então legitimar a restituição em dobro? Concordam comigo que o raciocínio do Código de Defesa do Consumidor é pautado numa responsabilidade objetiva, justamente porque não tem que comprovar o dolo, não tem que comprovar a culpa, em razão da dificuldade de se comprovar esse elemento subjetivo? Concordam comigo que, se tivesse que comprovar o dolo ou a culpa, o consumidor estaria em posição de maior desigualdade na relação jurídica de consumo, em que o fornecedor é o detentor do monopólio dos meios de produção, é ele que estabelece o que, como e quando produzir. Se o consumidor tivesse que comprovar dolo e culpa para ser reparado em uma eventual responsabilização do fornecedor, ele com certeza estaria em maior desigualdade. Por isso, meus caros, eu tenho fé que o posicionamento de que a culpa por si só é suficiente para legitimar a restituição em dobro, tenho fé que esse posicionamento um dia prevalecerá no Superior Tribunal de Justiça. Já falamos do artigo 42 caput, já falamos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Uma palavra importante sobre uma súmula recente do STJ, a súmula de número 412. E eu pergunto para os alunos refletirem aqui nos estúdios e também os colegas via web, qual o prazo para buscar a repetição do indébito em dobro? Vamos supor a seguinte situação: uma concessionária do serviço de água e esgoto cobre indevidamente um consumidor por mais de 30 anos. Há 30 anos ou mais de 30 anos existe uma cobrança indevida perante aquele consumidor. Eu pergunto para vocês, meus caros, o consumidor que está sendo cobrado indevidamente, ele pode postular a repetição do indébito desses mais de 30 anos que ele vem sendo cobrado indevidamente? Ou dos 5 anos que está previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor? Ou, meus caros, do prazo do Código Civil, quer Código Civil de 16, 20 anos, quer Código Civil de 2002,
10 anos. Entenderam a questão, meus caros? Eu, consumidor, que estou sendo cobrado indevidamente, eu vou postular a repetição do indébito dos últimos 30 anos, que é o tempo total que estão me cobrando de forma indevida, ou dos últimos 5 anos, artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou ainda, Código Civil eu aplico ao caso, se foi a relação sob a égide do Código de 16, 20 anos. Se do de 2002, 10 anos. Até no de 2002, pegando as regras de transição, posso cair nos 20 anos do Código de 16. O que vocês acham? A súmula 412 do STJ determina como sendo o prazo prescricional do Código Civil. Isso mesmo. Então, o período para repetição do indébito envolve aquele prazo prescricional do Código Civil. Se a relação foi estabelecida sob a égide do Código Civil de 16, 20 anos, se sob a égide do Código Civil de 2002, 10 anos, ok? Portanto, meus caros, prevalece para o STJ o prazo prescricional do Código Civil. E qual que é o raciocínio que fez o STJ para chegar a essa conclusão? Pessoal, colegas da web, pessoal, colegas aqui do estúdio. O STJ fez o raciocínio da seguinte forma. Por que não pode ser o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor? Porque o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, quando trata do prazo prescricional de 5 anos, ele se refere a um acidente de consumo. Então, ação de reparação de danos envolvendo acidente de consumo, quer por produto defeituoso, quer por serviço defeituoso, prescreverá essa pretensão em 5 anos. E eu pergunto, neste caso de cobrança indevida, há acidente de consumo? É serviço ou produto defeituoso que deu ensejo a essa situação ao consumidor? Não, meus caros. Então, o STJ entendeu que, como o CDC não determinou prazo prescricional para essa questão da repetição do indébito em razão da cobrança indevida, aplica-se o prazo prescricional do Código Civil, ok? O CDC foi silente no tocante a este prazo prescricional da repetição do indébito, portanto, nós vamos aplicar o prazo prescricional do Código Civil. Então, súmula 412 do STJ vai nesse sentido. Ação de repetição de indébito envolvendo cobrança indevida, serviço de água e esgoto, prazo prescricional do Código Civil. Tudo bem? Antes de fazermos uma recapitulação dessa parte expositiva, é importante que vocês saibam que hoje no Código de Defesa do Consumidor existe o artigo 42, letra A. Artigo 42, letra A, que foi incluído por uma lei de 2009, Lei 12.039 de 2009, passa a estabelecer, o 42A, que o documento de cobrança em relação ao consumidor tem que conter o nome, o endereço, CPF ou CNPJ do fornecedor, ok? Isso mesmo. Documento de cobrança, 42A, tem que conter nome, endereço, CPF ou CNPJ do fornecedor. Justamente porque, meus caros, diante de alguma cobrança indevida, eu já sei quem fez a cobrança indevida. Eu já sei perante quem eu, consumidor, vou postular no momento de buscar essa repetição do indébito. Essa repetição do indébito pelo dobro do que eu paguei em excesso, ok? 42A, portanto, expressamente, documento de cobrança tem que conter nome, endereço, CPF ou CNPJ do fornecedor. Portanto, meus caros, o objetivo dessa parte expositiva foi passar para vocês um contexto geral envolvendo cobrança de dívidas. Partimos do artigo 42 caput, que determina que o consumidor não será exposto a ridículo, nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça no momento da cobrança de dívidas. E concluímos que não é possível uma interpretação isolada desse artigo 42.
sob pena de chegarmos à situação teratológica de que consumidor não pode ser cobrado de forma alguma, sob pena de se sentir constrangido, ameaçado, ofendido. Portanto, a boa interpretação é artigo 42 em consonância com o 71 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como infração penal a cobrança indevida, ok? Então, determinadas condutas, concluímos isso com os colegas, poderão até colocar o consumidor em algum tipo de constrangimento ou exposto a ridículo. Mas, se a conduta foi necessária, a única, compatível com o caso concreto, se foi efetivada essa conduta com razoabilidade, exemplo, saiu da loja de departamento, soou o alarme, isso por si só gera danos morais? Não. Por quê? Porque depende da forma como foi abordado o consumidor. Se era a única conduta necessária e houve razoabilidade na abordagem, sem problema nenhum, ao menos perante o STJ. Vimos que o parágrafo único do artigo 42, ele traz o que? A consequência da cobrança indevida. Diante da cobrança indevida, a repetição do indébito pelo dobro daquilo que pagou em excesso, ok? Diante desse contexto, qual a discussão sobre o tema? Há necessidade do dolo ou a culpa é suficiente para legitimar a restituição em dobro? Concluímos que na história do STJ sempre foi necessário o requisito dolo para legitimar a restituição em dobro. Mas recentemente já temos posicionamento do próprio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a culpa seria suficiente, ok? Prazo para legitimar, ou melhor, prazo prescricional para a repetição do indébito é o prazo do Código Civil, 20 anos, Código Civil de 16, ou 10 anos, Código Civil de 2002. E concluímos, meus caros, falando exatamente do artigo 42A, incluído por lei de 2009, lei 12.039, do ano de 2009. O documento de cobrança tem que ter exatamente o quê? Nome, endereço, CPF ou CNPJ do fornecedor. Esse é o nosso primeiro bloco, a parte expositiva. Na sequência, nós vamos trabalhar com as dúvidas dos nossos alunos, tanto aqui os alunos do VEST Concurso, como também os alunos da Universidade Federal de Campina Grande, Unidade de Souza, que estão online conosco. Até o próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do programa Apostila da aula de hoje. Meu nome é Fabrício Bolzan, professor de Direito do Consumidor da Rede de Ensino Telepresencial Luiz Flávio Gomes, o LFG. Tema da aula, cobrança de dívidas. Vamos ver as dúvidas dos nossos alunos aqui nos estúdios e também dos alunos via web, os alunos da Universidade Federal de Campina Grande, Unidade de Souza. Primeiro, então, alunos do VEST Concurso. Por favor, só para relembrar seu nome e a sua dúvida. Bom, meu nome é Rodrigo e eu gostaria de saber como é feita a contagem do prazo prescricional no caso de múltiplas cobranças indevidas. Se cobra da última, por exemplo? Isso. Exatamente. Então, foram várias mensalidades ou várias tarifas cobradas ao longo dos 20 anos. Você vai cobrar da última indevida, você pode pedir a repetição dos últimos 20 anos. Só que um cuidado, Rodrigo, quando nós formos analisar o caso concreto, pode chegar uma situação em que a própria concessionária se redimiu da cobrança indevida e no 19º ano ela deixou de cobrar indevidamente. Então, estou aí há 1 ano sem ser cobrado de forma indevida. Eu vou repetir o indébito dos últimos 20, ok? 20 daqui, de agora em diante, ou seja, se faz 1 ano que ela não me cobra indevidamente, eu vou repetir o indébito dos últimos 19 anos cobrados indevidamente. Entendeu a questão? Então, por mais que nós cobramos da última parcela que foi indevidamente postulada perante o consumidor e faz 1 ano que a concessionária já não cobra mais indevidamente, eu tenho mais 19 anos fora esse 1,
para cobrar indevidamente, para repetir o indébito do que foi cobrado indevidamente. Tudo bem, Rodrigo? Maravilha, vamos aos alunos da Universidade Federal, o contato via web. Por favor, o nome do nosso interlocutor e a pergunta? Meu nome é Miqueias. A respeito da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. O professor, na sua parte expositiva, falou que cabe ao consumidor demonstrar, né, o dolo por parte do fornecedor na cobrança indevida. Então, será que, já que o Código de Defesa do Consumidor prevê, o consumidor, ele pode, na sua inicial, justamente em relação à sua hipossuficiência para com o fornecedor, cobrar essa inversão do ônus da prova perante o juiz? Eu entendo que, a princípio, o consumidor tem que demonstrar se ele tem elementos para comprovar o dolo, porque isso foi o que sempre prevaleceu lá no STJ. Entretanto, se realmente, e é uma questão difícil comprovar o dolo, ainda mais o consumidor, a parte mais fraca da relação jurídica, entendo perfeitamente cabível postular a inversão do ônus da prova e o juiz, a seu critério, diante do caso concreto, artigo 6º, inciso 8º do CDC, a critério do juiz, poderá ocorrer a inversão do ônus da prova. Poderá, no caso concreto, falar: fornecedora, demonstra a senhora que não atuou com má fé diante desse caso concreto. Entendo que não há óbice algum. Aqui, os alunos do VEST concurso, alguma dúvida a mais? Meu nome é Sara e eu tenho uma dúvida em relação ao posicionamento do STJ. O senhor disse que o posicionamento do STJ precisaria do dolo como elemento caracterizador para se ingressar com a ação de repetição de indébito. Mas que atualmente ele vem adotando uma posição no sentido de que a culpa por si só seria suficiente para caracterizar. Minha pergunta, então, é a seguinte: qual o posicionamento hoje, vamos supor, para títulos de prova objetiva, que seria adotado? Posicionamento recente ou esse posicionamento mais convencional do STJ? Excelente a pergunta. Prova de segunda fase é tranquilo, porque a gente desenvolve, né? Sempre foi o histórico do STJ a necessidade do dolo para legitimar a restituição em dobro. Prova objetiva, o examinador tem que direcionar, tem que falar qual a posição majoritária no STJ até hoje. Ainda hoje, posição majoritária, a posição que fala da necessidade do dolo. Se ele quiser falar da posição recente, ele tem que falar, tem que direcionar a questão. STJ recentemente entendeu que a culpa é suficiente para legitimar a restituição em dobro? Certo ou errado, assertivo? Correto, assertivo. Então, numa questão de primeira fase, Sara, tem que direcionar o examinador sob pena de invalidação da questão no concurso público. Vamos aos colegas, novamente, via web, o nome da interlocutora ou do interlocutor e a pergunta, por favor. Mauro Leonardo, em relação à justificativa que o senhor elencou sobre a cobrança indébita, indevida, que o senhor elencou que, no caso, seriam duas justificativas. A necessidade, né, da conduta e a razoabilidade dessa conduta, né? Certo. Então, o questionamento, no caso, vai se resumir em quê? Essa razoabilidade, professor, no caso, a quem caberá? Ao fornecedor provar ou, no caso, ao particular provar essa razoabilidade, ou ao juiz, não é isso? Se o juiz, no caso, ele vai considerar o que é razoável ou não para que seja considerado no estabelecimento dessa conduta. Boa pergunta, Mauro, e voltamos à questão do ônus da prova. Por mais que o Código de Defesa do Consumidor ele estabeleça a possibilidade da inversão do ônus da prova, percebam, em regra, existe uma mera possibilidade. A inversão ocorrerá ou não a critério do juiz, é a chamada inversão op judice. Ela não decorre da lei. A lei dá ao juiz o poder de inverter ou não o ônus da prova. Então, respondendo a pergunta do Mauro, eu vou no seguinte sentido: consumidor, se você tem elementos para demonstrar que foi cobrado indevidamente, de forma vexatória, humilhante, demonstre isso perante o caso concreto. Demonstre isso na sua inicial, instrua a sua inicial, demonstrando a sua humilhação, mesmo porque o objetivo final da sua ação será danos morais. Por outro lado, ao fornecedor cabe demonstrar justamente o oposto. Se o juiz, diante do caso concreto, inverte o ônus da prova, ele não tem saída. Ele, fornecedor, tem que demonstrar a razoabilidade. Então, Mauro, voltamos à questão de prova,
diante do caso concreto, a critério do juiz, ele poderá inverter ou não o ônus da prova. Se não há inversão, e a princípio cabe ao consumidor demonstrar que se sentiu humilhado para conseguir procedência numa eventual ação de reparação de danos envolvendo danos morais, e ao fornecedor exatamente o oposto. Demonstrar, quer por imagens, muitos departamentos e lojas possuem filmadora, demonstrando que a abordagem foi razoável ou que não foi. O fornecedor, neste caso, teria que demonstrar o oposto. Mas, repito, no final das contas, quem vai analisar a razoabilidade ou não do caso concreto, sem sombra de dúvidas, será o juiz. Aqui em nossos estúdios, alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Valdemar, por favor. Meu nome é Valdemar. Minha dúvida é em relação à aplicação da inversão do ônus da prova. No caso, o STJ desconsiderou o prazo do CDC, aplicando o prazo do Código Civil, por não considerar uma relação de consumo à cobrança de dívida. No caso, como é que ficaria a aplicação da inversão do ônus da prova, sendo que não é mais parte da relação de consumo? Na verdade, Valdemar, nessa interpretação da súmula, o STJ, não é que ele não considerou a relação como uma relação de consumo. Ele considera a relação como uma relação de consumo. Mas o que acontece? O CDC foi omisso na colocação desse prazo prescricional. O CDC, quando falou de um prazo prescricional, ele falou no artigo 27, envolvendo o que? Acidente de consumo. Ponto. Não falou de outro prazo prescricional. Por onde que o STJ se socorreu? Da Lei Geral, do Código Civil. Então aqui, primeiro, há sim uma relação de consumo, há sim a incidência do CDC, mas no que o CDC foi omisso, eu aplico qual lei? A Lei Geral, o Código Civil. Perfeito? Então, foi essa linha de raciocínio adotada pelo STJ para chegar na súmula de número 412. É relação de consumo, mas como o CDC foi omisso, foi aplicado o prazo prescricional do Código Civil. Última questão do pessoal da Universidade Federal de Campina Grande, lá da Unidade Souza. Por favor, o nome e a dúvida. Professor, Niele, e a dúvida é com relação à aplicação da súmula 412 também. Se a aplicação dessa súmula não violaria o princípio da especialidade, já que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma especial e o Código Civil seria uma norma geral. Então, se não violaria esse princípio. Entendo que não, Niele, e boa pergunta, porque dá ensejo a nós discutirmos o famoso diálogo das fontes. Em que consiste o diálogo das fontes? Se tem mais de um diploma capaz de tutelar, no nosso caso, os direitos do consumidor, e, por exemplo, o Código Civil, que é uma lei geral, for mais benéfica do que o Código de Defesa do Consumidor, para quem segue a teoria do diálogo das fontes, não haveria problema algum em aplicar a lei geral até em detrimento do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor. Então, para quem entende que se existe mais de um diploma capaz de tutelar os direitos do consumidor, lei específica CDC e lei geral Código Civil, e o Código Civil tem uma norma mais benéfica ao consumidor, não haveria nenhum problema em aplicar o Código Civil em detrimento da lei especial, teoria do diálogo das fontes. Aqui no Brasil, muito bem desenvolvida pela grande consumerista, professora Cláudia Lima Marques. Mas não é esse o caso da cobrança de dívidas. No caso da cobrança de dívidas, pessoal da Universidade Federal, não é uma lei contra a outra. Percebam, é a lei geral suprindo uma omissão da lei especial. A lei especial, Código de Defesa do Consumidor, eu repito, quando tratou de prazo prescricional, envolveu o quê? Acidente de consumo. E não falou nada do prazo prescricional para ação de repetição do indébito. Percebam, acidente de consumo, meus caros, é, por exemplo, um avião que cai, é, por exemplo, um shopping que explode, é o quê? Um acidente de consumo em si. Eu estou diante, nesse caso, de uma mera cobrança indevida. E para a cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor, lei especial, nada falou de prazo prescricional. Então, o que entendeu o STJ? Vamos aplicar a lei geral a esse caso. Lei geral, o Código Civil, portanto, não haveria aí um conflito de normas para a gente optar pelo critério da especialidade ou o critério cronológico ou até pelo diálogo das fontes. Não, aqui estamos diante
de uma omissão do CDC em relação à cobrança de dívidas, que foi suprida, segundo a interpretação do STJ, pela lei geral, o Código Civil. Bom, meus caros, com isso encerramos o nosso segundo bloco envolvendo as dúvidas dos alunos, quer do estúdio, quer via web. No próximo bloco, um quiz para testarmos os nossos conhecimentos. Muito bem, o último bloco do programa Apostila é um quiz. Perguntas para os alunos testarem os conhecimentos. Cada um dos alunos terão em mãos um controle como esse, contendo o número de cada uma das alternativas. Por favor, colocarem aquelas que entenderem como correta ou como incorreta, dependendo da questão a ser formulada. E os alunos que, ou melhor, o aluno que for melhor classificado em relação às respostas, receberá um pequeno kit como uma forma de incentivar o estudo de vocês e não necessariamente a competição, ok? Então, esse controle aqui vai ficar com a nossa colega Daniele, e os alunos da web também, por favor, façam aí a competição, ou melhor, a reflexão a respeito das perguntas entre vocês, que no final do nosso encontro vou querer saber qual foi o melhor colocado entre os colegas da Universidade Federal de Campina Grande, unidade lá no município de Souza. Então, primeira pergunta. Na cobrança de débitos, o consumidor, 1, inadimplente, não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 2, adimplente, não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Inadimplente, 3, não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento, mas nunca a ameaça. E 4, inadimplente, não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou só alguns tipos de ameaça. Qual a assertiva correta no tocante à cobrança de débitos em relação ao trato ao consumidor? Muito bem, a resposta correta é a de número 1. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Mas cuidado, numa eventual segunda fase, desenvolvam a redação que está no artigo 42 caput com o artigo 71. Se existir necessidade de conduta e razoabilidade na sua efetivação, será possível, em algumas situações, em razão dessas justificativas, colocar, por exemplo, o consumidor numa situação não tão agradável, ok? Segunda questão. Segundo jurisprudência do STJ, soar alarme na saída do consumidor de uma loja de departamento, por exemplo, 1, sempre acarretará danos morais. 2, sempre acarretará prática abusiva. 3, acarretará danos morais a depender da abordagem dos seguranças. E 4, acarretará danos morais, mas não é prática abusiva. Qual a assertiva a ser assinalada? Vamos à resposta. Segundo jurisprudência do STJ, soar o alarme na saída do consumidor acarretará danos morais a depender da abordagem dos seguranças. É a questão da necessidade, da conduta e da razoabilidade na sua efetivação, ok? Então, acertou quem respondeu nesses termos. Mais uma questão. Consumidor cobrado em quantia indevida. 1. Tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. 2. Não tem direito à repetição do indébito. 3. Tem direito à repetição de valor equivalente ao montante pago, sem ser em dobro. 4. Tem direito à repetição do indébito por valor igual ao triplo do que pagou em excesso. Qual a assertiva a ser assinalada?
Vamos à resposta. Consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, ok? Então, realmente, se pagou em excesso e foi cobrado de forma indevida, artigo 42, parágrafo único do CDC, admite a repetição do indébito pelo dobro daquilo que pagou indevidamente. Próxima questão. Na cobrança indevida ou engano justificável, 1. Não isenta o fornecedor do dever de restituir em dobro. 2. Isenta o fornecedor do dever de restituir em dobro. 3. Isenta o fornecedor do dever de restituir em triplo. E 4. Não isenta o fornecedor das obrigações acessórias. Qual a assertiva a ser assinalada? Por favor. Vamos à resposta. Na cobrança indevida, o engano justificável isenta o fornecedor do dever de restituir em dobro. Fabrício, dê um exemplo de engano justificável. Por exemplo, o fornecedor cobrou com base em um índice que posteriormente foi reconhecido como ilegal pela jurisprudência. Tenho aí uma situação de engano justificável. Ele cobrou o consumidor com base num índice que posteriormente o Poder Judiciário considerou como ilegal. Próxima questão. Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, o dolo, 1. É imprescindível para legitimar a restituição em dobro, em que pese existir decisão recente entendendo que basta a culpa. 2. O dolo é imprescindível para legitimar a restituição em dobro. 3. O dolo é prescindível para legitimar a restituição em dobro, em que pese existir decisão recente, entendendo que basta a culpa. E 4. Não tem relevância a apreciação do dolo para a caracterização do dever de devolver em dobro. Qual assertiva vocês assinalam neste caso? Bom, resposta. Segundo jurisprudência majoritária do STJ, o dolo é imprescindível para legitimar a restituição em dobro, em que pese existir decisão recente, entendendo que basta a culpa. Quero crer que essa posição recente se consolide no STJ, mesmo porque, conforme já discutido com os alunos, o Código de Defesa do Consumidor deixa de lado o elemento dolo ou culpa, por exemplo, para caracterizar a responsabilidade do fornecedor. Salvo nas situações envolvendo profissionais liberais, a responsabilidade no CDC é uma responsabilidade objetiva. Então, ainda que seja pela apreciação da culpa, já seria uma posição um pouco melhor em relação a ter que comprovar o dolo, a má-fé do fornecedor, ok? Então, se a culpa se consolidar como requisito legitimador da restituição em dobro, por si só teremos uma evolução saudável para os consumidores na posição do STJ. Próxima questão. Segundo o STJ, no caso de pagamento indevido por erro do consumidor, 1. Existirá também o dever de restituir em dobro. 2. Inexistirá o dever de restituir em dobro, devolvendo-se apenas o valor pago indevidamente nos termos do Código Civil. 3. Inexistirá o dever de restituir em dobro, devolvendo-se apenas o valor pago indevidamente nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Ou 4. Nenhuma das anteriores. O que vocês entendem como correta? Vamos à resposta correta. Segundo o posicionamento do STJ, no caso de pagamento indevido por erro do consumidor, inexistirá o dever de restituir em dobro, devolvendo-se apenas o valor pago indevidamente nos termos do Código Civil. Percebam, aqui não há uma cobrança indevida. O consumidor equivocou-se, o consumidor errou. Então, ele não tem direito à repetição em dobro. Ele tem direito, sim, a receber de volta o que pagou em excesso, ok? Por erro dele. Mas o CDC, no 42, parágrafo único,
quando admite a repetição do indébito em dobro, ele pressupõe o quê? Uma cobrança indevida. Se não há cobrança indevida, eu vou para o Código Civil, regra geral, entendendo que devolve ao consumidor aquilo que ele pagou em excesso, mas sem ser em dobro, porque não houve cobrança indevida. Próxima questão. O prazo da ação de repetição do indébito será 1. 5 anos nos termos do CDC. 2. 5 anos nos termos do Código Civil. 3. 2 anos nos termos do CDC. Ou 4. 20 ou 10 anos nos termos do Código Civil de 1916 e de 2002, respectivamente. Qual a correta? Vamos à resposta. O prazo da ação de repetição do indébito será 4. Alternativa, 20 anos ou 10 anos nos termos do Código Civil de 16 ou de 2002, respectivamente. Ok? É a súmula 412 do STJ, que se refere especificamente à cobrança indevida dos serviços de água e de esgoto. Próxima questão. Nos documentos de cobrança deverá constar 1. O nome, o endereço, o número do CPF ou do CNPJ. 2. Somente o nome e o endereço. 3. Somente o CPF ou o CNPJ. 4. O nome, o endereço, o número do CPF ou do CNPJ e a certidão negativa de falência do fornecedor. Qual alternativa a correta? Vamos à resposta. Nos documentos de cobrança deverá constar nome, endereço e número de CPF ou do CNPJ do fornecedor. É o recente artigo incluído no CDC 42A pela Lei 12.039 do ano de 2009. Muito importante esse dispositivo para justamente podermos, nós consumidores, identificar quem foi o fornecedor que nos cobrou indevidamente. Então é importante esse requisito, agora expresso no Código de Defesa do Consumidor. Próxima questão. A cobrança indevida poderá acarretar 1. Além da restituição em dobro, crime previsto no CDC. 2. Somente a restituição em dobro. 3. Somente o crime. 4. Nenhuma das anteriores. Qual a correta? Vamos à resposta. A cobrança indevida poderá acarretar, além da restituição em dobro, lá do artigo 42, parágrafo único do CDC, também crime previsto no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema multidisciplinar. Ele tem regras de direito civil, como reparação de danos, processo civil, como inversão do ônus da prova, direito administrativo, nós temos infrações administrativas, nós temos também infrações penais, como é o caso do artigo 71, no tocante à cobrança indevida. Portanto, é um microsistema multidisciplinar, várias disciplinas estão inseridas no Código de Defesa do Consumidor. Próxima questão. A ameaça na cobrança de dívidas. 1. É idêntica à ameaça do direito penal? 2. É semelhante com a ameaça do direito penal? 3. Difere do direito penal por não exigir os requisitos da gravidade do mal, nem de assustar o consumidor? E 4. Pode ser exemplificada com a notificação do consumidor para pagar sob pena de tomar medidas judiciais cabíveis. Qual a alternativa correta? Vamos à resposta correta. Difere do direito penal por não exigir os requisitos da gravidade do mal, nem de assustar o consumidor. Não é aquela ameaça
para tipificar o crime de ameaça do Código Penal, ok? É uma ameaça que não necessita desses requisitos tamanhos, como gravidade do mal, como assustar o consumidor. E importante também, o item de número 4, você, fornecedor, avisar que vai entrar com as medidas judiciais cabíveis, isso por si só não gera ameaça nos termos do Código de Defesa do Consumidor, ok? Por quê? Porque isso é o exercício de um direito. Ligar para o consumidor e falar com calma, com educação, com razoabilidade. Olha, o senhor tem uma dívida. O nosso jurídico já informou que se num prazo de 2 semanas não for efetuado o pagamento, nós vamos entrar com as medidas judiciais cabíveis. Então, existindo a razoabilidade, estou diante de um mero exercício de um direito, ok? Bom, vamos então saber quem foi o vencedor da nossa competição. Rodrigo, Sara e Valdemar, os 3 empatados em primeiro lugar. Que maravilha! Vão receber cada qual um livro importante para continuar o estudo de vocês, ok? Maravilha! Depois vocês trocam aí se for o caso, ok? Então, uma obra para cada um com o intuito de estimular o estudo de vocês. E eu gostaria de saber lá do nosso pessoal de Souza, da Universidade Federal de Campina Grande, quem que ganhou aí a competição, meus caros? Não vale falar que foi empate, que todo mundo ganhou. Ah, foi empate. Empate entre os 5. Ok, maravilha. Vou acreditar na boa-fé objetiva dos colegas lá da Universidade de Campina Grande, lá na unidade de Souza. Bom, meus caros, o objetivo do programa, a reflexão e não a competição. Chegamos ao final de mais um programa Apostila. Meu nome é Fabrício Bolzan, professor de Direito do Consumidor da rede LFG. Uma satisfação e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.